e sem coisas mundanas, e começa a querer parecer, e de repente está o jovem com tatuagem, mas porque gente lá do mundo tem, com piercings em lugares que não é para ser mostrado para uma jovem cristã. Eu sempre briguei com isso aí, sempre. Botar o piercing no umbigo para quê? Vai mostrar para quem seu umbigo? Não faz sentido então uma jovem cristã ficar botando piercing no umbigo. Para quê? Na língua, para quê? Ah, mas isso é influência, irmãos. E eu vou falar sobre influência hoje, nessa mensagem. Isso é influência mundana. E que querem colocar dentro da igreja. Se abstenha da coisa sacrificada a ídolos, do sangue. Amém, Jesus? Da carne sufocada, aquela carne morta, mas que está com sangue. A Bíblia fala para se abster. E da fornicação. O que é a fornicação? Sexo fora do casamento, entre solteiros. Uma pessoa casada que tem um amante solteiro, uma amante solteira, ela é adúltera, a casada, e o solteiro é fornicador. Amém? Fala-se pouco hoje nas igrejas sobre sexo, porque ninguém quer meter o dedo nessa ferida. Ninguém quer meter o dedo nessa ferida, porque não querem perder as pessoas, não querem que as pessoas procurem outras igrejas mais liberais. Mas se alguém quiser ir para o inferno, não vai por minha conta não, vai por conta própria, porque eu vou falar. O sexo fora do casamento continua sendo pecado, como era no passado. E não é porque eu estou no século 21 e o mundo está moderninho que a Bíblia mudou, não. Continua sendo igual. Aqui estamos falando de homens em concordância com o Espírito de Deus. Tem que se abster dessas coisas. Amém? Coisa séria. Eu não estou pegando pé só dos jovens não, tá? Tem vovozinho e vovozinha ainda sem vergonha por aí. Tá rindo? O quê? Tô te falando. A coisa é esquisita. A coisa é estranha. Tem que ficar ligado o tempo todo. Amém, pessoal? Bom, aí pensando nisso aqui, Deus me mostrou umas coisas interessantes. Eu quero que você vá para Tito agora, mais à frente um pouco, no capítulo 3. Foi aqui que Deus começou a falar comigo, entendeu? Esses homens que mostraram que algumas coisas são necessárias, não são secundárias, são primárias. Você não pode deixar para depois, é agora. Não é depois, é agora, tem que resolver isso agora. Porque senão a coisa não vai andar, não vai acontecer. Nós somos fracos muitas vezes. A nossa carne é desequilibrada, quer falar alto, os desejos vêm, fecha os nossos olhos espirituais, e a gente começa a olhar só com olhos carnais, e a gente começa a fraquejar. Temos que vigiar o tempo todo. Então tem coisas que são necessárias. Não adianta ficar esperneando, brigando, discutindo com Deus. Por quê? Não, são necessárias, têm que ser observadas. Amém, pessoal? E praticadas, logicamente. Tito é lá no finalzinho da Bíblia. Efésios, Filipenses, Colossenses, 2 cartas aos Tessalonicenses, Timóteo, 2 cartas de Timóteo. Depois vem Tito. E depois vem Filemão. Então Timóteo, Tito e Filemão. Depois vem Hebreus e Tiago. Amém? Capítulo 3, versículo 12. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Amém, irmãos? Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Então, observe quem conhece a palavra. Observe, o Apolo, lembra do Apolo? A gente pregou isso aqui há 2 semanas atrás. O Paulo dizia: eu plantei, o Apolo regou. O homem era de Deus.
e Deus deu o crescimento. Observa quem é de Deus. Eu vejo às vezes pessoas falarem assim: as pessoas estão muito apegadas ao resultado. Mas irmãos, o resultado vai mostrar quem eu sou. Não é questão de se apegar ao resultado, mas o resultado vai mostrar quem eu sou. É igual aquela pessoa que vai se envolver com um homem que já está no terceiro casamento. Tem coisa errada com esse homem, filho. Veja se ele se converteu de verdade, porque ele não está no terceiro casamento. As 3 mulheres não aguentaram ele, foi à toa não. Ele está botando a culpa nas 3 mulheres. 13 mulheres passaram por ele, ele está botando a culpa nelas. Todas elas foram, nenhuma delas prestava. Ele era o bonzinho, ele é o anjinho. E a senhora está caindo no papo dele. Para. Se converteu, se mudou, tudo bem. A gente precisa ficar de olho. Amém, Jesus? Tem gente que ainda parece que crê em Papai Noel, naquele velhinho barbudinho de barba branca. Parece que ainda crê que ele vai descer pela chaminé e vai trazer um presente. Tem que ficar ligado. A gente tem que ser mais esperto. Jesus falou, simples como uma pomba, mas esperto como uma serpente. E às vezes a gente fica bancando um bobinho, dando ouvidos aí a espíritos enganadores. Amém, irmãos? Quando te enviar Demas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado, fica ali. O Zenas, doutor da lei, e Apolo, são de Deus, mas tem que ter cuidado para ajudá-los, para que nada lhes falte. Tem que saber honrar quem realmente está na presença de Deus. Aí 14 diz assim: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras. Oh, coisa boa. Sabe o que eu entendi aqui? Que o Zenas e o Apolo se aplicavam bem às boas obras. E ele fala: acompanhe eles com cuidado, para que os nossos aprendizes, aqueles que estão aprendendo com a gente, o Tito, para que eles também aprendam com o Zena e com Apolo as boas obras. Eu tenho que aprender com quem está fazendo a boa obra, irmãos. Eu tenho que ser humilde para reconhecer. Quem faz a boa obra, eu vou aprender. Mas eu não tenho referência nenhuma. Então olha para Jesus, acabou. Essa referência não falha nunca. Isso não é desculpa não, irmãos. A minha referência foi meu pai. Meu Deus, é por isso que eu sou assim. A minha referência foi... pior ainda, por isso que eu sou assim. Minha referência foi meu pastor, mas meu pastor caiu feio, pastor. É por isso que eu não consigo me firmar. Não! Sua referência é Jesus Cristo. Qual é a desculpa que você vai dar agora? Qual é a desculpa? Mostra aí Jesus pecando, adulterando. Mostra aí Jesus roubando. Mostra aí Jesus mentindo. Mostra aí Jesus fazendo uma borrada que a gente faz, que o homem faz. Qual é a desculpa que você vai dar agora de estar errando? Pega ele como referência então, já que infelizmente em sua volta não teve boas referências. Então pega Jesus, ele é a nossa maior referência. Ele fala: acompanhe os Zenas e o Apolo, mas com cuidado. Não deixa faltar nada para esses homens, eles são de Deus. E observa, para que os nossos aprendam também a aplicar-se. Quando ele fala também, eu entendo que esses dois se aplicavam à boa obra. E que ele tinha que aproveitar a estadia dos dois ali, para que eles olhassem com cuidado, observassem, tratassem eles com muito bem, para que eles tivessem tranquilidade para trabalhar ali, mas que aprendessem, não bancasse o bobo não. Tem que aprender, aproveita. Você está perto de 2 servos de Deus, aproveita para aprender. Nós temos que aprender, irmãos. Aprender a servir a Deus. Aprender a andar na presença de Deus. E eu tenho que aprender com quem sabe. E aí eu vou repetir: se eu não tenho referência boa, então a minha referência é Jesus. Ninguém fez a melhor obra do que Ele. Amém? Nós temos boas referências, graças a Deus, na nossa igreja. Mas ainda assim, a nossa referência maior, digamos, é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então eu não tenho desculpa para errar os erros que eu cometo. Eu não tenho desculpa, eu tenho que me reconhecer a minha pequenez, as minhas falhas, e tocar para frente. Amém, pessoal? E ele fala assim:
para que aprendam também a aplicar-se as boas obras nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Quer dar frutos? Observe quais são as coisas necessárias. Olhe em sua volta, veja com quem você anda, veja quem tem sido o seu mestre ou a sua mestre, veja quem tem sido o seu influenciador, a sua influenciadora. Observe em sua volta. Amém, Jesus? Veja com muito critério quem é que está influenciando você, as suas ações, as suas atitudes. Você tem que medir isso. Não tem que esperar que outro venha medir isso. É você que tem que medir isso. Isso é bom para mim? Isso é bom? Isso é normal? Isso é correto? Isso é direito? É você que tem que medir, sou eu que tenho que medir. Não preciso esperar que outro venha medir a minha vida. Eu mesmo tenho que fazer isso. Isso aqui não é legal, vão falar mal de mim. Vai envergonhar o Evangelho. Eu não posso envergonhar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem. Eu não posso envergonhar o Evangelho. Amém, Jesus? Está dando para entender aqui a seriedade? Ele falou assim: você quer dar fruto? Então, faça as boas obras e aprenda com esses dois que estão aí. Trata eles super bem, mas observa, não fique bobinho não. Fique olhando para aprender a fazer a coisa certa. E vocês vão ter muito fruto, mas vocês têm que colocar a boa obra naquelas coisas necessárias. Você tem que gastar o seu tempo naquelas coisas necessárias. Você quer dar fruto então? Se dedique no que é necessário. Eu vou te falar uma coisa que é necessária agora. É primordial. Primordial. Reconhecer que Jesus é soberano. Amém? Se eu perguntar aqui, todo mundo levanta a mão. Se eu falar assim: quem aqui reconhece que Jesus é soberano? Todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo vai levantar a mão. O negócio é ver no dia a dia. Eu quero ver no dia a dia. E eu não vou ficar atrás de você igual uma mosca de padaria, não. E nem quero você atrás de mim também. Eu grudo na minha esposa e ela em mim já está bom demais. E mesmo assim eu não consigo grudar nela o tempo todo. E nem ela em mim o tempo todo. Eu é que tenho que saber então o que eu faço e ela tem que saber o que ela faz. A nossa referência, além de eu tentar ser referência para ela e ela tentar ser referência para mim, nós temos uma referência que é Jesus Cristo. Então eu tenho que confiar nela, ela sozinha, para onde ela for pregar, fazer o que tiver que fazer, e ela tem que confiar em mim. A referência dela é Jesus, a minha é Jesus, mas, entendeu? É isso que eu estou falando. É sério isso aqui. Todo mundo diz que reconhece Jesus como soberano. Soberano, eu separei o que é soberano. Soberano é aquele que exerce o poder e a autoridade suprema. Ninguém tem mais que ele poder e autoridade. Isso é soberano. Nosso Deus é soberano ou não é? É. Dizer que ele é e reconhecê-lo como soberano é diferente. Soberano também significa que é aquela pessoa que tem o domínio. Ele é dominador, ele é influente. Fala assim, influente. Então, quando eu permito que alguém do mundo me influencie, quando eu tomo uma atitude, uma ação, influenciado, pratico alguma coisa, influenciado com alguém que é do mundo, essa pessoa que me influenciou, ela se tornou na minha vida quem? Um soberano na minha vida. Me dominou. Eu olhei, rapaz, que sainha bonita, vou usar também. Nem perguntei se Jesus aprova aquela saia. Está falando de roupa, pastor? Ninguém mais fala de roupa na igreja. Eu falo. Que vestido lindo nesse casamento. Eu vou para esse casamento com esse vestido. Está tudo para fora. Está tudo para fora. A saia é comprida, mas o corte é lá em cima.
Não pode nem fazer assim que pum, aparece tudo. Ah, mas eu vi fulana fazer. Pô, peraí, irmão. Ô, irmã. Irmão também. Ah, não, tem que pegar no pé dos homens, senão as irmãs ficam chateadas comigo. Amém, Jesus? Não, você quer ir para academia, ficar bombadão? Legal, irmão, tem que cuidar da saúde. Mas a igreja não é lugar para você vir de bermudinha e camisetinha apertada no corpo, não, para mostrar sua tatuagem, mostrar seus músculos, não. Isso é coisa de academia. Você não vem para academia, não, você vem para a igreja adorar a Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Até na academia você tinha que se comportar e não ficar lá se apresentando, se mostrando de camisetinha, com o corpo todo de fora. Você é diferente. Todo mundo lá faz. Você não é todo mundo. Você é um servo de Deus. Vai para a academia com roupa decente. Tem gente, rapaz, não apenas justa. A pessoa não se contenta em ter uma roupa justa. A roupa tem que ser verde, cheguei. Roxa, cheguei. Sabe, a pessoa chega lá do outro lado no shopping, você já vê aquela roupa brilhando igual vagalume. Igual vagalume, irmão, você vê de longe. Então, não... me deixa quieto, Jesus. Você está entendendo? A gente então diz que Deus é soberano. Soberano é aquele que influencia, que domina os seus pensamentos, que faz você praticar coisas, porque influenciou você a praticar tais coisas. Essa pessoa se tornou soberana na sua vida, essa coisa se tornou soberana na sua vida. Então você não tem que ser igual ao mundo. O Tito está falando, olha esses dois aí, ó, são de Deus, hein? O Zena e o Apolo, trata eles muito bem, mas observa, não banco bobo não, Tito. Observa para aprender, faz o nosso povo aprender a boa obra com eles, para poder então fazer as coisas necessárias para a boa obra. Coisa necessária, irmãos. Cuidar do corpo é coisa necessária. Agora, ficar lindo e linda para depois ficar desfilando o corpo para todo mundo ver, isso não é necessário, isso é desnecessário para a gente. Só para manter o exemplo aqui do vagalume. Não, pelo amor de Deus, hein, irmãos? Quer aparecer, bota a melancia no pescoço. Alguém já disse no passado aí. Você entendeu que eu não sou contra você ir para a academia se cuidar não, né? Entendeu? Não sou contra. Eu sou contra quando você começa a ficar influenciado pelos outros. E aí você começa a fazer igual aos outros. A sua influência tem que ser Jesus Cristo. Ele é o soberano ou não é? É Ele que tem que dominar seu universo. É Ele que tem que dominar seus pensamentos. É através dele que você tem que pensar no que vai vestir, no que vai comer, por onde vai sair, lugar que vai frequentar, amizades que você vai ter. É partindo dele que você vai decidir essas coisas. Parte dele. Influência dele, domínio dele. Se ele é soberano, então deixa ele ser soberano. Amém, Jesus? Não deixe ele ser soberano. É talvez o mais necessário de tudo. É a igreja realmente reconhecer que ele é soberano, que ele exerce o poder e a autoridade que ninguém tem, e que ele tem um domínio, ele domina completamente e influencia a minha vida, meus pensamentos. Então você pode ir para a faculdade, você pode se formar em qualquer faculdade, você pode se formar até em faculdade de cinema, se for o caso, e você não vai ser influenciado por aquela perturbação toda que tem nessa área, na área artística. Tanta coisa perturbada aí, você não vai ser influenciado e vai manter sua santidade ali. Por quê? Porque você não vai se deixar influenciar por outro supremo. Outro não vai ser soberano na sua vida. Amém, irmãos? Eu vou entender então aqui. Bom, você quer ver se alguém reconhece se Jesus é soberano? É simples, irmão. Quando essa pessoa espera essa pessoa passar por uma batalha. Pronto. Espera essa pessoa passar por uma guerra, por uma batalha, por uma aflição grande. Aí você vai ver se Deus é soberano na vida dessa pessoa. Porque quando alguns de nós, e eu falo nós, igreja, de maneira geral,
igreja, alguns de nós, igreja de Cristo, quando passa por aflição, pula igual milho de pipoca. E de repente nada presta. O que antes era bom, agora não é mais. Oh, eu amo meu pastor era uma benção. Pastor, você já foi melhor. Por quê? Porque está passando por aflição, de repente passou, não presta mais. A minha igreja é linda. Bom, agora estou passando por aflição. Minha igreja não presta mais. Deus não está sendo soberano na vida dessa pessoa. Se fosse, essa pessoa não pensaria desse jeito. Entendeu? Nós temos que parar e pensar: Deus é soberano na minha vida ou não? Se não é, tem que passar a ser. Amém, Jesus? A pessoa está desempregada, faz de Deus seu soberano. Quando arruma emprego, primeira coisa que faz, larga a igreja. Deus não era soberano na vida dela. Ela dizia que era, mas quando ela arrumou um emprego, ela saiu. Conseguiu o que ela queria, ela foi embora. Deus não era soberano. Entendeu? Nós temos que fazer de Deus, realmente de Jesus, soberano. Ele que domina, Ele que influencia. Tudo que eu faço por influência dEle. Quando eu fizer isso, meu ministério vai estourar de vez. Quando você fizer isso, sua vida vai arrebentar. Você vai plantar uma semente e vai colher 100. A cada semente. Você vai plantar uma semente e vai colher muito. Você vai ver que a sua colheita vai ser realmente exuberante. Mas quando verdadeiramente Ele for o seu influenciador, aquele que te domina, aquele que você reconhece que Ele tem todo o poder. Amém, pessoal? Não dá para ser desse jeito. A pessoa fala assim: meu filho é herança do Senhor. Aí o filho começa a dar dor de cabeça. Meu filho é uma praga. É soberano e de repente não é mais. O filho é uma benção. E agora, porque o filho começou a dar dor de cabeça, o filho virou uma praga? Como é que muda rápido de conversa? Não é? Muda rápido. Uma semana meu filho é herança do Senhor. Na outra semana meu filho é uma praga. Meu Deus do céu. Ué, peraí. A palavra de Deus tem que ser soberana na sua vida. A Bíblia fala: Ele é herança do Senhor, sim. E você tem que continuar confessando que Ele é herança do Senhor. Não importa se o homem está botando roupa de mulher, se a mulher está botando roupa de homem. Não importa se está no tráfico. Não importa nada. Nada. Importa o que a palavra diz. A palavra diz que seu filho é herança do Senhor, sim. Deixa ela ser soberana na sua vida. Para de falar o contrário. E uma hora está bem. Tem gente que é muito melequenta, irmão, sinceramente. Melequenta, sabe? Aquela coisa nojenta, você está ali comendo, o cara está metendo a mão no nariz, com gente melequento. Deus me defenda. Sabe, a pessoa varia muito. Deus tem que ser soberano, irmãos. Fala assim para o seu amigo: não seja um melequento. Amém? Vamos ver um homem melequento da Bíblia aí. Lucas capítulo 7. Esse é melequento demais. Lucas capítulo 7. Não é o Lucas que é melequento, não. Lucas era uma benção. Um médico que, segundo diz, foi ele que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E era um servo de Deus, tá? O melequento é que você vai ver aqui agora. O melequento, irmão, que eu estou falando, já que eu falei essa palavra, é aquele que ele quer Jesus perto, mas não reconhece a soberania. Não seja essa pessoa melequenta. Entendeu? Não seja. A minha esposa está rindo. Eu vou falar melequento mesmo. Por quê, irmão? A pessoa quer Deus perto, quer a bênção de Deus, mas não quer fazer de Jesus o soberano. A pessoa insiste em se deixar influenciar por esse mundo. A gente nunca viveu uma época de tantas influências, irmãos. Você acorda de manhã, seu celular está do lado. Não é assim geralmente? Seu celular já está do lado. Aí você pega o celular, liga, pum, já está sendo influenciado ali por alguma coisa. Já aparece alguma coisa ali.
Vai tomar um café, sendo na televisão, pum, liga, pum, já está sendo influenciado. A gente está vivendo uma época de influenciadores, de que o mundo está conseguindo influenciar. É como se tivesse um mundo dentro de outro mundo. E aí, de repente, você vê a pessoa na igreja, mas sendo tão influenciado pelas coisas do mundo, que ela não está parecendo com um cristão. Ela não está mais parecendo com Jesus. Ela parece com qualquer coisa, menos com Jesus. Mas está na igreja. Glória a Deus que está na igreja. Uma hora vai mudar, eu creio. Se os meus amigos pastores, eu e os meus amigos pastores pregarem a verdade, não ficarem pegando a abobrinha. Amém, irmãos? Vamos ver esse melequento aqui. Versículo 36. 7. Oxi. Amém? Versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Esse fariseu é um melequento. 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento, que era do vaso de alabastro, que era um perfume caro, todos nós sabemos disso. Amém? Então, 3 coisas que essa mulher faz. Ela, partindo de um princípio, ela sabe que Jesus está lá na casa e ela vai lá. A casa não é dela, não foi convidada, mas ela vai. Entende? Tem que ir. Tem que querer Jesus. Tem que ter fome dele. Ela foi. Ela entra na casa e ela tem 3 atitudes. Ela começa a chorar nos pés dele. E com suas lágrimas ela vai molhando os pés de Jesus. Quando ela percebe que os pés de Jesus estão todos molhados, ela pega o próprio cabelo e começa a enxugar. E ela não se contenta com isso. A Bíblia fala que ela então vai enxugando e ela começa a beijar os pés de Jesus. Caramba. Beijar. Aí ela pega o vaso, quebra o vaso e pega aquele perfume caríssimo, raro. O vaso era lacrado, quando quebrava tinha que usar tudo. E ela esparrama aquele perfume todinho nos pés de Jesus. Essa mulher, ela está mostrando que ela reconhece a soberania de Jesus, que ele é soberano. Ela era uma mulher pecadora, mas ela está reconhecendo que ele é soberano. Mas quem convidou para aquela casa Jesus? Foi ela? Nem era dela a casa. Nem era dela. Por isso que eu falo que esse homem é melequento. Porque ele convida Jesus para a casa dele. E quem aparece em cena é uma mulher que vem de fora. E toma essas atitudes de molhar os pés de Jesus, de enxugar os pés de Jesus, de beijar os pés de Jesus e de ungir os pés de Jesus. O homem não fez nada. Versículo 39 diz assim, ó. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, no coração dele ele falava, dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Mas que falso. Que falso, irmão. É melequento ou não é? Que falso, irmão. Irmão, uma pessoa que não tem Jesus como soberano é falso. Ele não é soberano para aquele homem. O homem convida Jesus, Jesus entra, uma mulher entra, começa a fazer todos aqueles atos que a gente já falou aqui, e ele fica lá no coração olhando, se esse cara fosse profeta, ele sabia, nem deixaria ela tocar nele, nem não toca essa pecadora. E é ruim, profeta coisa nenhuma, nem profeta ele é. Jesus sabe todas as coisas, conhece nosso coração, né? Simão, deixa eu te falar uma coisa. Dize a mestre. Que
falso, irmão. Que falso. Não adianta, irmão. Você pode ser falso comigo, mas com Deus não adianta. Não adianta ficar falando, o Senhor é soberano na minha vida. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és, Senhor. Chora em tudo, cara. Absoluto. Ele é soberano. Ele é soberano. Não dá dízimo, não ajuda a casa do Senhor, não ajuda o próximo. Não pode ver uma pessoa mais bonitinha que fica todo oriçada, cheia de pecado. Tu és soberano. Muito soberano, meu Deus, da minha vida. Que coisa linda, Jesus. Irmãos, Deus conhece. Esse homem é muito falso. Dize a mestre. Acabou de falar, esse homem nem profeta é. No coração, para ninguém ouvir. A gente não pode, irmãos, ou você faz de Jesus soberano, reconhecendo aquilo que é necessário, isso é o mais necessário de tudo, é o princípio das coisas na sua vida, ou então você vai ficar com esse papo aí. Vai ficar na igreja, e quando se irritar naquela igreja, e vai se irritar, que vai julgar tudo, aí você vai para outra igreja. Até se irritar na outra igreja também. Até você perceber que nenhuma igreja presta para você. Mas na verdade é a pessoa que não presta para igreja nenhuma. Ela precisa se converter. Eita, falei, agora já é. Agora saiu. Entende? Está entendendo o caráter do melequento? É isso aí. Aí ele vem e ele fala assim, dize a mestre. Aí Jesus fala, né? 41, Jesus não fica... Jesus não tem isso aí na história, não. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim, que é aquele quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa. A casa era de quem? Era da mulher? Não, era do Simão. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Isso era comum, irmãos. Isso era comum. Você recebia bem uma pessoa naquela época, naquela localidade. Você recebendo, quem recebia bem uma pessoa, já colocava uma bacia. Alguns que tinham condição, tinha até um profissional para fazer isso. Um empregado para fazer isso. A pessoa já era colocada sentada, já tirava a sandália, já colocava o pé na bacia, já lavava os pés para refrescar o pé das pessoas, que as pessoas andavam muito naquela época. E geralmente pegando muito calor. Então chegava muito cansado. Então, uma boa recepção, carinhosa, valorosa, já lavava os pés da pessoa que chegava. E Jesus está falando assim, você nem fez isso. Você nem fez isso. Eu estou na tua casa e você não fez isso. Está vendo essa mulher? Ela fez. Não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Então ela fez o que devia fazer. Você não fez. Não me deste ósculo. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Ósculo santo era muito comum naquela sociedade, naquela época. Eu faço isso com algumas pessoas, não são com todas. Entendeu? Algumas pessoas bem chegadas, que eu tenho um amor cristão por aquela pessoa. Eu dou. Esse dia eu dei um beijão no pastor Josias. Amém, Jesus? Eu ia na testa dele aqui, dei um beijão na testa dele. No Donizete também passo de vez em quando. Deixei todo sem graça. Donizete é o meu São Paulo, falei para ele. Ele parece fisicamente carequinha. Amém, irmãos? São pastores que eu aprendi a amar. Ósculo santo, não malícia nenhuma.
E era muito normal. Ele não recebeu, o homem não recebeu ele desse jeito. E a mulher estava beijando seus pés. E ele fala assim: e não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Pegou o perfume caro dela e ungiu meus pés. Por isso te digo que os seus muitos pecados, essa mulher não era pouco pecadora não, a coisa dela era pesada. Não sei o que ela andava fazendo aí, mas é pesado. Seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoa? Perdoa pecados. E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te. Ela saiu dali pecadora? Ela saiu salva, sem pecado. Amém, Jesus? Agora preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Tudo que ela fez foi nos pés de Jesus. Ela chora nos pés de Jesus, ela molha, lava os pés de Jesus, ela enxuga os pés de Jesus com o cabelo, ela derrama um unguento nos pés de Jesus, ela beija os pés de Jesus. Que coisa, né? Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Os pés fazem parte da igreja. Ela está fazendo pela igreja de Jesus. Amém, pessoal? Ela está honrando, ela está tornando, presta atenção, soberano o evangelho de Jesus. A mensagem de Jesus. Como é que o senhor sabe disso? Efésios 6 fala das armaduras de Deus. E uma das armaduras, uma parte das armaduras são as sandálias, que são colocadas nos pés dos soldados. Aquelas sandálias, a Bíblia fala, é o evangelho da paz. Ela então está tornando soberano o evangelho de Jesus. A palavra que muitos estão na igreja não estão honrando. Estão levantando a mão dizendo que Jesus é soberano, mas quando a palavra manda fazer uma coisa que ela não quer, ela pula fora. Quando a palavra vem e exorta e fala, não faz isso, a pessoa pula fora porque ela quer continuar fazendo. Aquela mulher está honrando o evangelho e a igreja de Jesus. Amém? Ela não fez nada na cabeça, ele é o cabeça. Ela fez nos pés. Sim. Diga graças a Deus. Ela está ali preparando aqueles pés e ele está falando que a sandália que calça os pés, ela é uma armadura e ela é o evangelho da paz. Ela está tornando Jesus completamente soberano, inteiramente soberano. Ela está dizendo, o Senhor é o meu Senhor a partir de agora. E ele está dizendo, Simão, você não fez nada disso. Filha, pode ir embora. Você não vai ser mais essa pecadora não. Você foi muito perdoada agora. Você está sendo muito amada e me amou muito. Amém, pessoal? Tem coisas, irmãos, que são muito necessárias. E a gente não pode deixar de lado. E deixa eu só pegar minha cola aqui. A gente não pode deixar de lado e achar que vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo se a gente continuar no erro. E isso é uma batalha, sabia? Porque nós somos humanos. Porque somos espirituais, mas também somos carnais ainda. Porque alguns ainda fraquejam quando estão enfrentando lutas, quando estão enfrentando grandes batalhas, grandes aflições. E de repente pega Jesus que deveria ser soberano e deixa ele de lado. Ele é soberano, mas não tanto. Mas ele tinha que ser totalmente soberano. Não importa se eu estou na fase boa ou na fase ruim.
Não importa se eu estou enfrentando batalhas ou se eu estou só sendo abençoado agora. Ele tem que ser soberano em todo momento. Não importa se eu estou no leito do hospital ou se eu estou em casa cheio de saúde. Não importa se o filho está em casa ou se o filho está no pecado na rua fazendo besteira. Se eu estou comendo bem ou não. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. A igreja, quando eu falo a gente, eu falo uma igreja. A gente tem que aprender. Amém, Jesus? A igreja tem que aprender que Ele é soberano. Ele morreu por nós. A gente precisa escolher a boa parte, o que é realmente necessário. Lucas capítulo 10, eu vou terminar aqui. Você quer plantar, quer colher bem, quer ter boa colheita. Então veja o que é necessário e cumpra com o que é necessário. Lucas capítulo 10. 10, versículo 38. É uma historinha conhecida sobre duas irmãs. E aconteceu que indo... versículo 38, tá? 10, 38. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Mais uma. Simão recebeu ele na casa dele, mas ele não era soberano para Simão. Não era soberano para Simão. Agora Marta recebe ele na casa dela. E você vai ver que ele não está sendo soberano na vida da Marta. E a Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, olha o evangelho aí, aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída. Marta andava como? Distraída. Em muitos, irmãos, vou te falar, como que isso aí distrai a gente? Muitos serviços, muitas preocupações. Eu tenho que fazer isso, 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 tenho que fazer isso. A nossa mente vai. E quando a gente não, sem perceber, a gente tira ele do posto de soberano. Ele deixa de ser soberano, ele deixa de ser o domínio, o influenciador. Não é mais ele que influencia, agora é a situação que está influenciando. Então você fala como você não costuma falar, você age como você não costuma agir, você fica de uma maneira que você não costuma ser, porque você está deixando as situações em sua volta influenciarem você. De repente você tira ele do posto de soberano e nem percebe, porque muitos afazeres, muitas preocupações. A Marta recebe Jesus na casa dela, mas a Maria vai e se assenta aos pés de Jesus para ouvir o que Jesus fala, mas a Marta anda distraída, a mente distrai. Quando você menos percebe, você está falando como marido, como esposa, como filho, como filha, como pai, como irmão, como amigo, mas menos como servo de Deus. É a última coisa que você está falando. Você não está falando como servo de Deus. Você está falando como pai, como filho, como patrão, como empregado, como irmã, como avô, como neto, como uma pessoa normal. Menos como servo de Deus. Você tira ele do posto de soberano e nem percebe. Por quê? Porque está distraído. Tem muita coisa na cabeça. Muitos pensamentos. E aí esquece daquele pensamento primário, que deveria ser o necessário. Jamais deixar que ele seja o seu influenciador, o seu dominador, o seu soberano. Aquele que tem todo o poder e toda a autoridade para controlar tudo. Jamais tirar ele do controle. A gente faz isso e nem percebe. Quando a gente está com muitos afazeres. A distração é uma arma do diabo. Distrair nossa mente. Levar nossa mente a pensar em outras coisas. E esquecer do que o nosso soberano é capaz de fazer. Tem que ter muito cuidado com isso. Toda a igreja tem que ter muito cuidado com isso. Todo mundo. Ele fala assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Então Jesus não é soberano naquela casa. E aí ela começa a brigar com a irmã dela.
Ela está começando a arrumar confusão familiar. Olha a família com confusão aqui. Olha uma irmã que amava outra irmã, mas com problema com a irmã. Entendeu? Uma pessoa distraída, que a mente não está focada no soberano, ela se distrai de tal maneira que ela começa a falar do jeito que Deus não ama. Ela começa a agir de um jeito que Deus não ama. Ela tira Jesus da soberania da vida dela. E ela passa a ser a soberana agora. Ela fala o que quer, pensa o que quer e age como quer. E todo mundo em volta tem que aceitar. Porque senão o bicho pega. Ela vira melequenta. Voltei com a palavra. Entendeu? Não tem outra palavra, é essa aí. E ela fala para Jesus, o cara na cara limpa mesmo. Fala para ela me ajudar, Jesus, o senhor não está nem aí? Não está vendo que só eu trabalho nessa casa? Aí respondeu Jesus dizendo, Marta. Jesus com aquela... Poxa, Jesus é demais. Oh, Maria, Marta, João, Edmilson, Maria. Estás ansiosa e afadigada, Marta, com muitas coisas, muitas coisas. É YouTube, é rios, é reunião, é dinheiro, é conta para pagar. Até parece que a sua preocupação vai mudar alguma coisa. Marta, a sua preocupação não vai mudar nada, Marta. Você está com a mente focada no mundo, as coisas do mundo, mas até parece. Eu que vou mudar a sua vida. Você está me tirando, não está me deixando de ser soberano, Marta. Eu estou na tua casa, rapaz. Você me convidou, rapaz. E agora você quer fazer bolinho para eu comer? Primeiro eu que tenho que te dar de comer, depois você me dá. Amém, Jesus? A gente não quer, a gente coloca a nossa mente humana para funcionar e acha que é melhor do que a mente de Deus. E ele fala assim, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, o que era mais necessário. O que era mais necessário? Sentar aos pés de Jesus e ouvir o que ele tinha para dizer. A mesma coisa que aquela mulher pecadora fez. E ele fala assim, a qual não lhe será tirada. Não vou tirar isso da Maria. Não adianta você me pedir. Você quer ficar aí desesperada? E agora o que vai ser de mim? E agora o que vai acontecer? E agora eu vou perder meu casamento? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu filho vai morrer. Ai, meu Deus do céu. E agora, você quer ficar assim? E o outro? O outro mundo está caindo na cabeça dele. E ele está lá relaxadão, tranquilão. Né? Parece até que tomou um remedinho. Mas não. Ele está confiando em Deus. Ele está colocando Deus como soberano na vida dele. Entendeu? E Deus está falando, não vou tirar isso dessa pessoa. Não adianta você ficar irritado com aquela pessoa. Caramba, fulano está morrendo e você está aí. Vamos orar. Vamos orar o quê? Não, cara. Deixa aquela pessoa nervosa daquele jeito lá e você não entra nessa não. Não entra nessa discussão não. Não tire Deus da posição dele de soberano na sua vida. É Ele que tem o controle. Se ele quiser recolher aquela pessoa, vai recolher, acabou. Agora, se ele quiser fazer, ele vai fazer. E o que ele quer, ele faz. E é ele que faz. Ele é soberano. Amém, Jesus? Cuidado com os seus pensamentos. Não distraia os seus pensamentos. Distrair. Sabe o que é distrair? Distrair. Você está falando com a pessoa e você distrai. Ah, não, desculpa, está falando com vocês. Entendeu? Distraiu. Você está falando com Deus, está crendo a Deus, está pedindo a Deus, está amando a Deus, está chorando na presença de Deus, de repente distrai. Daqui a pouco está chorando porque o cachorrinho caiu no buraquinho. Foi lá, ajuda, tira ela de lá, ué. Vem ficar chorando. Ajuda a cachorrinho. Está chorando porque lá fora invadiram Israel. Não, tem que orar, não tem que chorar. A Bíblia manda orar por Jerusalém. No Salmo 122. A Bíblia manda orar por Jesus. Não ficar ali. Meu pai, olha o que está acontecendo. Jesus vai voltar. Está com medo de Jesus voltar? Tomara que ele volte, ué. Acabou o sofrimento. Por que está com medo? Desesperado porque Jesus vai voltando? Que crente é esse que está desesperado porque Jesus está voltando? Ué, tinha que estar feliz.
Está chegando a hora. Acabou o sofrimento, eu vou para o céu com Jesus. Mas eu não vou, pastor. Então o problema é seu, ué. Muda. É isso que eu estou falando. Faz de Jesus soberano na sua vida e para de brincar com Ele. Para de... Feche os seus olhos. Inclina a sua cabeça. Não vou estragar essa mensagem, não. Ele é soberano. E tem que continuar sendo. Não deixe sua mente ficar distraída. Senhor Deus, eu venho na Tua presença. Nós aprendemos a plantar e a colher. Aprendemos coisas que às vezes o Senhor fala com a gente não quer ouvir, porque está além das nossas forças.